Poemas do Amor, psicografado pelo médium Chico Xavier. E o nome do poema é Abrigo Ideal. E tudo vai passando, como sempre dizes, os dias de infortúnio e os momentos felizes. Tempos de infância, belos e risonhos, esvaíram-se todos, tais quais sonhos, que não consegues explicar. O lar de agora já não te parece o mesmo antigo lar, em que o colo de mãe, na luz da prece, inteiro se te abria, sustentando-te a paz no clarão da alegria. Onde ouvi novamente as vozes que à noitinha uniam-se, voz inocente a cantar: ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Fitavam-te na marcha dos instantes, estrelas cintilantes, como a notar-te o sentimento puro, e a te indicarem sem que percebesses as estradas difíceis do futuro. A juventude plena de ansiedade passou qual luminosa floração, e indagas onde estão os planos da primeira mocidade. Refletes nas queridas afeições, no ponto solitário em que te pões. Quantos amigos desertaram da senda em que persistisses? Quantos julgaram tristes as tarefas que te abraças e largaram-te a sós, dizendo-se à procura do prazer, do renome e da aventura? Enquanto passas no serviço de sempre, de coração ao desalinho, perguntas muitas vezes quantos lábios ouviste transformados no caminho. Lábios que te falavam ontem de ternura, em promessas de apoio e de carinho, e hoje te comunicam a amargura. Acusação, queixa e censura, impondo-te incerteza e incompreensão, e os outros que, em magoada despedida, deixaram-te no mundo em busca de outra vida, dando-te a inquietação constante que te invade, pela chama invisível da saudade. E tudo vai passando tal qual dizes, os instantes felizes e infelizes. Entretanto, alma irmã, de pé sangrando embora, segue amando e servindo o tempo afora. Nada te impeça caminhar para a sublimação que te pede lutar, esculpindo em ti mesmo o amor cuja beleza palpita em tua própria natureza. Não contes desengano, prova, idade. Segue e não temas. Quem serve encontra em todos os problemas motivação para a felicidade. E quando tudo te pareça saudade e solidão, na bruma que te envolva o coração, entra no claro abrigo que retens, que se te faz no mundo o mais alto dos bens. Riqueza em luz e paz que ninguém desarruma, e nunca sofre alteração alguma, esse refúgio ideal que te descansa, nos tesouros de tudo quanto é teu, e a bênção de servir que te guarda a esperança, no trabalho do bem que Deus te concedeu. Convido ao Papa agora a Wilson Ferraz para dar início ao nosso seminário. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. O assunto é grave. Diante dos últimos acontecimentos que vêm chegando na humanidade. As criaturas, na linguagem de Joana de Ângeles, perdendo o endereço de Deus e logo o endereço de si mesmas. Com excessivas preocupações, na busca sem freio do ter, ela envereda o caminho semelhante a um labirinto sem saída, se deparando no fim, depois do cansaço do corpo,
frustrações, transtornos e a não realização do que vieram fazer aqui. Saúde mental começou quando um homem abrira a boca em Cafarnaum e começou a falar do reino dos céus. Saúde mental também começou na terra quando outro homem, em determinado momento, resolveu dar ouvidos às vozes invisíveis que chegavam em todos os cantos. Resumindo, o Espiritismo é profilaxia para as doenças mentais. Então, quando analisamos nos estudos da psicologia, nós vamos aprendendo várias maneiras e abordagens para lidar com os outros. Na faculdade, essas grades são feitas pautando nos estudos de determinados teóricos acerca de como abordar o indivíduo, como alcançá-lo, como ajudá-lo a alcançar a saúde mental. E em meio a todas essas técnicas, Joana de Ângeles coloca Jesus como o grande psicoterapeuta, o que significa dizer que ele trazia todas as técnicas e abordagens possíveis para alcançar a intimidade do ser. Se pudermos colocar algumas abordagens, nós vamos ver Jesus atuando como se estivesse a par de todo aquele ensinamento que chegará bem depois. Quando Jesus chama Maria de Magdala pelo nome e estabelece conversações nos lares, nas esquinas, ele atende à proposta humanista, ouvindo, dialogando numa troca para que as pessoas se sintam acolhidas e logo ouvidas e de imediato acudidas. Mas Jesus também passeia pela abordagem comportamental, que também se apresenta nas faculdades. Quando, por exemplo, ele diz: perdoai 70 vezes, 7 vezes. Aquela ofensa, aquela mágoa, 70 vezes, 7 vezes. Reforço positivo. Mas também nós vamos ver Jesus trabalhando cognitivamente a proposta nas criaturas humanas quando narra as parábolas, convidando que cada um, examinando a história, pudesse ali fazer uma interpretação do seu lugar no mundo, do seu lugar na terra. Mas Jesus também não deixa de ser analista, e como um grande psicanalista, ele não dá nada a ninguém, mas ele faz nascer na intimidade do sujeito quando ele diz: o que tu queres? Ou, tendo como chave a grande pergunta da psicanálise: qual é o seu desejo? E assim, o mestre vai abordando todas essas técnicas para alcançar o ser. A diferença é que ele trazia um conteúdo que nós ainda não tínhamos provado, que era aquele sentimento poderoso que nos atraía para ele. Então Jesus chega na terra compreendendo que ele estava diante de uma sombra coletiva, advinda da sombra individual de cada um. Chega em silêncio, numa manjedoura, para não fazer barulho, alarde. E aos poucos vai tecendo a mensagem de Deus, tentando alcançar as criaturas. É claro que o grande psicoterapeuta sabia que a terra carregava nos seus viventes grandes transtornos e que não seria de chofre que iam ser erradicados. Então, sabiamente, ele, nas suas técnicas, sabia falar no exato momento
ou utilizar um discurso que caberia para todos, e em determinados momentos outros, caberia só para um. Jesus tinha também a habilidade de não dizer nada, e ao mesmo tempo, no silêncio, palestrava. Ele também tinha a habilidade de deixar as pessoas pensarem acerca do que ele havia trazido. Não força ninguém, mas simplesmente apresenta e deixa muitos à margem a pensar sobre o seu convite. Então, nós estamos em um momento atual onde a ansiedade já ultrapassou a depressão. O que significa dizer que as pessoas estão mais interessadas em acelerar o passo, em busca exatamente daquilo que não vai encontrar. Porque a ansiedade, ela traz um conteúdo de busca insaciável. A criatura está insaciável. Nada preenche. Ou se a preenche, ela quer fazer o máximo para manter o processo do preenchimento. Ela não dá conta de si mesma. Ela foge da solidão. Ela não suporta estar consigo mesma, nem por um segundo. E isso a tecnologia chegou para ajudá-la. Em qualquer lugar, ela faz conexão, mas nunca fica sós consigo mesma. Nem muitas vezes agora, quando ela é detida pela enfermidade ou num problema muito grave, a tecnologia também a encosta e deixa a criatura nessas excessivas fugas psicológicas. E a saúde mental vai periclitando, vai caindo. Quem de nós aqui não está com um comportamento emocional oscilante? Quem de nós não traz de vez em quando o mau humor, o desânimo, a irritabilidade? Isso é do ser humano, sim, mas que deveria já termos encontrado um caminho de ajuste. Mas parece que cada vez que passa, estamos mais conflitados, mais cheios de dúvidas, mais cheios de questões abarrotando os consultórios de psicologia, de psiquiatria e os demais. A farmacologia ganha força porque é um bando de dependentes de remédios. Não porque eles não são necessários, mas é porque a criatura ainda não descobriu o médico interior, como diz Joana de Ângeles. Como diz Jesus, vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. A criatura não descobriu e se aloja e se apoia nas medicações, fazendo com que o remédio possa ser o seu norte, o causador do seu equilíbrio. Mas há de se pensar em que momento eu penso em estabelecer um equilíbrio antes mesmo de procurar o remédio. Eu já fiz essa tentativa de auto-iluminar-me, de estabelecer um amor para comigo, ao ponto de estabelecer um equilíbrio que eu não dependa tanto. Mas como isso dá trabalho, é melhor ir num lugar, paga, diz o que tem, toma o remédio. O remédio vai fazer um processo de minimização, diminuição dos sintomas, sem erradicar a causa. Porque a causa pode ser do inconsciente, por conta de fatores dessa existência, como pode ser também de um passado culposo, em que nós não queremos fazer a mudança dessa natureza, que traz todos esses arquivos. Então é preferível que eu tome uma coisa aqui, que eu tome uma coisa ali. Eu não quero me enfrentar. Eu não quero dizer os problemas que eu tenho, nem todos eu posso tratar, mas quais são os que eu já assumi, que cabe a mim corrigir. Quando Jesus faz a pergunta, o que tu queres e se tu crês, Joana de Ângeles ressalta o querer e o crer como os dois verbos mais poderosos para que a criatura reaja, para que ela saia dessa bengala psicológica de procurar conselhos, diretrizes, quando estes conselhos e diretrizes já chegaram na Terra. Nós somos ou não somos cristãos? Nós somos ou não somos espíritas? O saber está diante de nós. Por que pouco utilizamos? Pouco utilizamos no sentido de
nos aformosear moralmente e nos estabelecer um equilíbrio próprio, com uma proposta própria de crescimento e de avanço. Então, o suicídio varre a terra, os homicídios espalham por todos os cantos, a drogadição domina, as viciações de toda raiz campeiam sobre a terra. E todos nós estamos respirando essa vibração densa que a terra neste momento produz. Lembrar de Allan Kardec na Gênesis dizendo: pululam em torno da terra os maus espíritos, por consequência da inferioridade dos seus habitantes. Então, diante de todas essas dificuldades, onde estão aquelas mensagens que nos chegaram há tanto tempo? Por que elas não estão conseguindo ser um remédio para nós? Porque a nossa relação com a vida espiritual é parca e é barganhosa. Raros são aqueles que aproximam-se da proposta, mergulham, internalizam e vivem. Por conta dessa dificuldade nossa, estamos ainda procurando a felicidade na terra. E neste mundo, ainda não. Ela não é daqui. Talvez seria importante refletirmos sobre essa saúde mental que todos nós precisamos ter, não simplesmente para conviver bem com as pessoas e cumprir os nossos deveres na sociedade, como diz a Organização Mundial de Saúde, mas saúde mental no sentido do espírito que somos. E qual é a saúde mental para o espírito? Consciência tranquila, que surge a partir do dever que se cumpre, não da perfeição que se traz, porque ela não existe. Nós precisamos nos haver com a nossa consciência. Nós não estamos escutando-a. Muito pelo contrário, nós mais propomos uma maneira de viver do que sondá-la primeiramente. Onde estão escritas as leis de Deus? Então, qual é a minha, a nossa relação com a nossa consciência? A ausculta se pergunta: é por aqui o que eu estou fazendo? É para onde? Existe essa relação do espírito com a sua consciência? É difícil. As distrações lá fora não nos deixam. É fácil estarmos todos aqui juntos, mentalizando algo bom, algo superior, mas aqui não conta. O que conta é na hora que sair por aquela porta. Aí sim, a avaliação começa a ser feita do que estamos fazendo, de uma mensagem que para nenhum de vocês é novidade, o que eu estou falando aqui. Nós talvez estamos dentro da doutrina espírita, talvez veio trazer aquilo que Freud deixa no texto: recordar, repetir, para ver se elabora. Então a gente está recordando o pensamento de Jesus, repetindo o pensamento de Jesus, para ver se a gente consegue elaborar. Elaborar em que aspecto? Internalizar. Não há saúde mental sem Jesus. Bezerra de Menezes. Cristão sem Cristo é cristão sem serviço. Então, se não é o momento de começarmos a pensar não sobre os dramas que a humanidade vive, mas começar pelos dramas que nós vivemos internamente, da nossa contribuição. Lembra da beija-flor que bota a gotinha de água no incêndio, aquela historinha? Bem, a nossa tarefa é essa. Cada um fazer a parte que cabe para se melhorar, adquirir o máximo de saúde mental, que o que equivale a dizer bons pensamentos, boas palavras e boas ações, corrigir o seu comportamento a partir do pensamento de Jesus e mantê-lo. Pronto. Essa é a nossa tarefa individual. Por que há uma sombra coletiva? Pela união das sombras individuais. E o Espiritismo é a única doutrina que nos chama particularmente. Por quê? Porque o Espiritismo nos apresenta que somos seres singulares. Você não pode comparar a sua vida a ninguém. E não pode querer ter a mesma coisa que outrem. Você é único no universo e por isso deve dar conta de si. Você faz a diferença.
Então, se eu sou um ser individual, eu preciso, dentro desse contexto social, se me haver comigo e tentar perceber de que forma eu contribuo para este mundo melhor, dentro das minhas condições limitadas, não importa. Hoje, o mundo superior não está em busca de seres perfeitos, iluminados. Eles não estão por aqui. Poucos passam aqui. Eles estão em busca de pessoas que estão provando que realmente querem mudar. E esta análise é feita na luta diária, não aqui. Aqui consideremos como uma fonte que a gente vem buscar água para nos alimentar na jornada, para nos matar a sede na jornada lá fora. Mas nós precisamos analisar o papel que estamos desenvolvendo enquanto ser com saúde mental dentro de casa. É o primeiro compromisso. Não tem como fugir. Se você não consegue estabelecer o equilíbrio dentro de casa, nem tente fora, porque está equivocado. Melhor corrigir-se dentro. Se dentro de casa há grandes desafios, pronto, tens o melhor laboratório para melhorar-se. Depois dali, com esse crescimento, você pode ir para fora sem precisar usar máscaras. As pessoas te reconhecerão pela sua maneira de viver. Foi-se o tempo em que precisávamos nos prendermos nos templos, nas buscas religiosas para ter a paz. Hoje o Espiritismo já nos diz que a paz é uma questão de decisão interior. É através do que você elege para si que você vai marcar entre paz e sofrimento ou perturbação. Então, quando Jesus chega à Terra, ele vai ter a habilidade de conversar com um por um, ou com as multidões, tentando fazer com que as pessoas daquela época abraçassem sua proposta. A proposta de Deus que ele trouxe. Porém, claro que Jesus, acompanhando a Terra desde quando ele a construiu, ele tinha noção dos espíritos que estavam ali. Para ele, nenhuma surpresa de ser negado, traído, crucificado. Para Jesus, isso não é uma surpresa. É a mesma coisa de uma pessoa ir em uma tribo canibal sem a expectativa de ser devorado. É claro que Jesus sabia da ignorância que predominava na terra, então para ele nenhuma novidade em relação à maldade humana. E por conta disso ele vai interceder a Deus por nós. Ele não estava falando dele, porque ele não tinha ego. Então, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Ele não está falando dele. Ele está muito bem. Afinal de contas, cumpriu a missão de consciência plena e daqui a pouco já estarei novamente com Deus. Ele pede a Deus, ele intercede por nós, como a dizer, são crianças. Não sabem o que estão fazendo com sua mensagem. Não querem ouvir. Não têm ouvidos para ouvir. Não têm olhos para ver. Misericórdia, Senhor. Intercedendo por nós. E até hoje, Jesus intercede por nós, ao ponto de enviar o Espiritismo para nos livrar da névoa da ignorância, no sentido espiritual da questão. Se faltava para nós uma explicação aclarada, pronto, chegou o Espiritismo, tirando todas as suas dúvidas. Qual é a desculpa agora? Eu sei de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, além de causa e efeito, mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, a existência de Deus, a totalidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos, pronto. E agora? Então, nós, como diz lá no Evangelho do Espiritismo, nós seremos bem cobrados. Porque não é o cego que caiu no buraco, é alguém que enxergava. Então, como diz Jesus, aquele que enxerga tem pecado. Façamos desse momento aqui um momento de reflexão. Sempre tem que ser assim. Se uma palestra não promover uma reflexão em nós, não vale nada. Porque nós não estamos numa condição de gozo. Nós não estamos em um momento de descanso. Há tantos conflitos dentro de nós, há tantas questões a serem modificadas, que nós precisamos mesmo é de reflexão e, se possível, inquietação. Não dá para descansar
diante da distância que estamos do Evangelho, nesses dias atuais, em que o mundo se agita e todos nós estamos sendo atingidos direto ou indiretamente. Então, por que não começarmos a fortalecer essa reflexão? A gente faz às vezes sempre as mesmas perguntas numa palestra, mas para que você reflita, para que a gente consiga sair daqui com ganhos. Porque sair daqui por conta de uma palestra que participou, sem levar nada, perdeu seu tempo. Então a gente faz a pergunta: o que foi que te trouxe aqui nessa noite? Não precisa responder, responda para si. Qual foi o fator motivador que te trouxe para cá hoje? Foi porque estava completamente preocupado com as suas questões morais e precisa de espiritismo para corrigir-se? Está inquieto por conta de uma imperfeição e um vício que ele atravessa a todo momento? Veio para cá na busca de fazer uma conexão profunda com Jesus, para que ele possa inspirar na trajetória que você deve seguir, e por estar difícil demais, viestes hoje no interesse de tomar uma decisão feliz e abraçar o Evangelho com mais profundidade e seguir timorato, ou não? Então, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você veio fazer aqui hoje? Então, que comecemos a analisar por aí, porque é pela busca do cristão que Deus entende onde está o seu coração, o que veio fazer aqui. É uma festividade, é um evento que promove outros eventos, sim, mas o cerne do trabalho é a mensagem. Eu vim em busca dela, eu vim inquieto, insatisfeito comigo, não está bom ou não? E se eu não vim com esse intuito, há algo preocupante no meio de nós. Porque o tempo urge, a morte daqui a pouco chega, e aí? Então, Jesus, ele sabe dos nossos transtornos, de diversa ordem. Ele sabe. Na verdade, todos esses transtornos que varrem a terra advém da má condução da nossa conduta lá atrás. Então, hoje, tentamos minimizar com os avanços da medicina. Mas até quando? Até quando a criatura vai aderir a uma proposta que seja de saúde real, que é a proposta de Jesus? Ele, quando dialogava com as pessoas, é claro que ele percebia o conflito. E ele dava uma diretriz, mas também compreendendo que era no ritmo de cada um. Cada um vai no seu ritmo. Mas a questão não é bem o ritmo, é o que a gente precisa pegar dessa proposta dele para seguir. Quando o jovem rico aparece, a gente sempre faz essas reflexões e fala: Senhor, eu quero entrar no reino dos céus, o que eu devo fazer? Jesus diz: siga os mandamentos. Ele sorriu e disse: Senhor, eu já o sigo. Naquele momento, Jesus, como diz na Gênesis, na sua elevação, o corpo não obstava a sua capacidade psíquica. Ele olhou para o jovem e percebeu a riqueza que aquele jovem tinha material. E aí Jesus lança o desafio: então pegue tudo que tem, vende tudo, dê aos pobres e depois vem. O jovem titubeou, deu alguns passos para trás, saiu desanimado. Vamos trazer essa passagem para agora. Se Jesus tivesse que te pedir alguma coisa para você deixar para seguir, o que seria? Porque ele atingiu o jovem no principal ponto dele, o apego. Qual é o seu espinho cravado na carne, como diz Paulo de Tarso? Se ele tiver que te pedir para abandonar alguma coisa, o que seria? Quando ele vai curar as pessoas voltando, ele pergunta: o que é que você quer? Eu quero ser limpo, Senhor. Tu crês? Creio. Então levanta e anda. Para muitos, de forma
por uma interpretação de outras religiões, imaginaram que Jesus estava ali fazendo um ensaio para utilizar o seu magnetismo e levantá-lo. De maneira nenhuma. Ninguém se cura pela doação de um só. Como tem muitos espíritos presos nas trevas, e por que Jesus não os tirou? Simplesmente porque eles não querem. E o livre-arbítrio é respeitado. Então, quando Jesus perguntou, o que tu queres? E essa pergunta pode cair para nós agora. O que é que você quer? O que realmente lhe motiva a viver? O que realmente isso que você quer, a morte consome ou não? E aí vem a outra pergunta, que ele fala, eu quero ser limpo. Você crê? Você acredita em alguma coisa? A sua fé está fortalecida? Sim. Aí Jesus diz, então, levanta e anda. Como a dizer, se você quer e crê, está esperando o quê? Reaja, levante, evolua e vá ser feliz. Há no meio de nós uma interferência de outras religiões, a preguiça moral. O Espiritismo nos convida a ter uma ação mais dinâmica e ativa. Algumas religiões não, nos mandam orar muito, cultivar muito, cultuar muito, louvar muito e reuniões muitas. Mas lá, quando Jesus nos chama para dizer a cada um segundo suas obras, qual é a hora da obra? Porque não é por muito orardes que recebereis a ajuda. Jesus. E meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Vamos imaginar o mundo atual. Onde estão estes discípulos? Reconhecidos por muito se amarem, pela maneira de viver. Espiritismo não é religião. E ela abomina, entre aspas, rituais. Não. Reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços. Percebam? Por ações, movimentações. E não por tanto ler, por tanto estudar, por tanto participar, por tanto frequentar. Não é por aí. Não é. Estudo é muito bom para darmos norte para a ação. Do contrário, seremos um poço de conhecimento e podemos sermos catalogados como aqueles que dizem Senhor, Senhor e só. Que esta noite seja uma noite para percebermos como o planeta está. E se eu não tomar cuidado, eu vou me enveredar por vários transtornos que estão por aí, que alcançam o lar e daqui a pouco é isso que estamos também transtornados. Joana de Anjos, há uns 8, 10 anos atrás, lançou um livro chamado Alta Iluminação. E tem uma frase que eu não esqueço. Ela diz, um arrastão varre a terra. Tendes tento, para não seres arrastado de roldão. Então, como viver num mundo de provas e expiações, carregando tantas imperfeições? Como endireitar o meu caminho para errar menos? Errar menos é o possível, né? É o que se pede. Como não ser arrastado por diversas viciações que consomem as nossas vidas, que estão em todos os cantos, que estão na mídia, que estão dentro de casa, que estão nas ruas. Como o Senhor andar na contramão, porque nós estamos sendo chamados a andar na contramão. Não está dando mais para aderir a algumas coisas. O tempo urge e a lei está pressionando. Só para a gente ter uma ideia, como nós não conseguimos colocar esse pensamento espírita ainda em voga, em ação, como requer de nós luta, esforço e vigilância, não é? Pessoas que se agridem, pessoas que se ferem, pessoas que se maltratam, como por exemplo, e eu gostaria de dar esse exemplo, nos períodos dos anos anteriores, no período da política, né? Pessoas denegrindo outras, ferindo outras, matando outras, deixando de falar com outras.
não é? Defender os seus partidos, tudo bem. Eu disse para uma pessoa que estava completamente perturbada por conta disso na época, eu falei, eu torço para que um dia você tenha este vigor para defender Jesus. Como eu espero, ao ponto de sair brigando e espalhando pelas redes sociais a cisânia, espíritas, a cisânia, denegrindo pessoas, pisoteando pessoas. Eu tenho que protestar. Não sabia que o processo de protestar significa humilhar, denegrir, maltratar, escarnecer. Não encontrei essa palavra dessa forma no dicionário. Protestar? Mas Jesus protestou, utilizando do amor e defendeu a verdade divina. Então, a pessoa simplesmente devota-se a alguma coisa e ela simplesmente é capaz de tudo. Mas quando se trata de uma palestra, de um trabalho espiritual, não tem energia para isto. Claro, seu coração não está aí, não é? Então, espírita, és ou não é? Cristão, és ou não é? Paulo de Tarso vai dizer, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Será mesmo que dá para a gente, dentro do centro espírita, ou fazer palestras falando bonito e ao sair daqui corromper-se em pensamentos, palavras e ações? Será que a gente está tendo tempo para isso? Será? Onde está essa severidade que o Evangelho diz? Seja indulgente para com os outros e severo para consigo mesmo. Trocou. Então, um lugar que nós recebemos, que são as redes sociais, por exemplo, uma poderosa arma para espalhar bem. Não. Ela espalha agora o que eu penso, o que eu acho. Egóica. A minha rede social é para apresentar-me e dar opiniões de tudo que, bem, irmãos, irmãs, nós todos. O que é mesmo que eu quero no Espiritismo? Precisa pensar, não é? Porque eu não estou supondo, é fato. A gente vê o tempo todo, fato. Pessoas que são espíritas, cristãos, ferindo, humilhando, viciando-se em comportamento. O que é? Preferiria melhor sair da doutrina do que postar-se com alguém que falseia o pensamento de Jesus. Ele disse, ai daquele que divulgar o meu nome de forma equivocada. Então, faça um balanço. Porque saúde mental, nós não estamos falando sobre ansiedade, depressão, bipolaridade e outros todos demais. Não, nós estamos falando de saúde mental espiritual. A minha mente, o que eu falo, o que eu penso, não é uma proposta de perfeição, é de luta. Não dá para servir a dois senhores. Então, o que mesmo que a gente quer? E quanto mais a gente maneja os dois, mais ficamos fragmentados. Por isso que nós estamos vivendo um período de profundas obsessões. Entidades inimigas estão a todo momento se espalhando por todos os cantos, criando problemas diversos. Todos nós somos obsidiados, não é? Porque quando Allan Kardec diz que a obsessão está vinculada à imperfeição, então todos nós somos obsidiados, a não ser que tenha alguém perfeito aqui. E como não tem, estes inimigos querem a nossa queda. E se nós não tivermos um regime moral, nós seremos sim comprometidos, arrastados e, sobretudo, levados ao estacionamento. Tem pessoas que podem dizer, olha, eu não faço mal a ninguém. Não, eu fico dentro da minha vida cotidiana, eu sigo uma rotina. Estacionou. Não está aqui para estacionar. E se tem uma coisa que os maus espíritos querem, é que a gente perca o tempo, rodando no circuito fechado, seguindo rituais, sem mudança, até a morte chegar e leva. Pronto, agora é nosso. Então,
este é o momento da gente pensar. Para abrir outra questão, que são questões que a gente também pensa, é claro. Se para vocês é difícil que estão sentados ouvindo, imagina para quem está em pé falando. Não é? Pensa aí. Menino, ele fez um discurso maravilhoso. Agora, olha a peste que é. Disse-me um espírito uma vez. E acho que essa dica é boa para vocês também. Ele disse, olha, se você quiser saber quem realmente você é, pergunte aos seus familiares. Porque a convivência derruba toda e qualquer máscara. Então, se quer saber de mim, pergunte aos meus familiares. Porque eu sempre teria uma defesa, não é? Então, nesse momento em que nós precisamos mudar, requer essa luta para que a gente consiga uma identidade cristã. Para que, dessa forma, nós consigamos estabelecer uma vinculação com os bons espíritos, porque eles não podem estar perto de nós dentro da situação em que muitas vezes nos encontramos. Então é preciso começarmos a pensar o que é mesmo que eu quero, né? De que forma eu posso sustentar esse comportamento nessa luta contínua. Essas entidades, elas estão sim o tempo todo tentando nos levar às quedas. Eles nos conhecem. Então nós todos estamos enfrentando vários desafios que precisa de um roteiro seguro vindo de nossa parte. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos perdendo esse tempo, porque a morte vai chegar rapidamente. E eu vou fazer a mesma reflexão que eu sempre faço. Uma pergunta que Joana diz, tá? Eu vou fazer a pergunta e vocês só pensam. Ela vai perguntar assim: caso a morte lhe chegasse exatamente agora, o que de real você levaria? Exatamente agora. Vamos. O que de real, de consistente, você levaria? Essa pergunta a benfeitora faz. E se nós tivermos a par dessa realidade cada vez mais, nós vamos tentar aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. De forma que a gente consiga se inquietar com as questões que precisamos mudar, deixemos os outros, né? Eu não vou corrigir ninguém, não me interessa, eu não vim para corrigir ninguém. E se eu quiser corrigir ninguém, e se eu quiser corrigir alguém, eu faço o que um pensador disse, que ao invés de apontar o dedo, eu vou na frente e mostro como é. Não é do que ficar fulano. Não. Cada um de nós precisa construir uma proposta pessoal. Qual é a sua? A gente deve ter meta para comprar uma casa, um carro, conseguir isso, conseguir aquilo. E a espiritual qual é? Ela tem uma meta, não tem? Qual é a sua proposta? Está seguindo? E André Luiz, volto aqui novamente na repetição de algumas questões. André Luiz tem uma mensagem chamada examinemos a nós mesmos. Leiam. É mais ou menos assim. O tempo nos convida a evoluir, não é? O cristão que não dá passos de evolução em 3 anos está estacionado, André Luiz. E aí ele lança umas perguntas para a gente avaliar se estamos evoluindo. Ele pergunta assim: está cada dia mais feliz? Cada dia que passa você está mais aberto para servir a Jesus? Percebe que estás cada vez mais tolerante e paciente? Consegue examinar que aquela irritabilidade, aquela raiva já está perdendo força? E através dessas perguntas, ele nos convida a fazer um balanço do nosso processo evolutivo. Então, é importante começarmos a perceber que essas entidades estão tentando destruir o orbe. Lembra da pandemia? Pois é. Um resgate coletivo, não foi? Surgiu um slogan, vamos dizer assim: fique dentro de casa. E toda a humanidade foi para dentro de casa. Fazendo o quê? Não existe um acaso, não é? Então, fazer o quê? Dentro de casa.
Bem, provavelmente deparar-se com a família e ali fazer uma mudança, enquanto a morte caminhava pelas ruas. Tá. Alguns talvez conseguiram, no enfrentamento cotidiano daquela família, conseguiu fazer mudanças. Outras não. Outras ficaram aguardando a porta abrir para voltar à vida, semelhante aos leprosos, aos 9, que Jesus cura 10, vem só um. E Jesus perguntou: onde estão os outros? Senhor, só queriam ser curados. Voltaram à mesma vida. Muitos saíram de casa porque estavam na expectativa de serem liberados para voltar à vida, não é? E aí começou-se um discurso do novo normal, novo normal, novo normal. E muita gente saiu velho para o novo normal. Na verdade, deveria sair de casa novo para o normal. Não. Voltaram à baila, voltaram para as ruas, do mesmo jeito que entrou dentro de casa. E é isso que a gente vai fazer uma reflexão agora de uma médica em 2008, que lançou um livro chamado The End of Days. Ela disse, no ano de 2020, uma doença chegará à Terra, semelhante à pneumonia e à tuberculose. Levará muitos. Ficará mais ou menos 2 anos, e depois de 10 anos, ela vai retornar. A médica morreu. E a pergunta é, por que vai retornar? Porque uma lição não aprendida, provavelmente ela deve repetir-se. Os espíritos nos informavam à época, onde muitas pessoas, nesse período de pandemia, resolveram fazer as suas festas secretas. Quantas não foram feitas? E contaminou pessoas sem que elas soubessem. E essas pessoas desencarnaram. E isso, quando estas pessoas irresponsáveis desencarnarem, elas serão chamadas de homicidas. Como André Luiz foi de suicida? Por negligência, eu transferi, por busca de vaidade, transferi o vírus para pessoas que morreram, e eu vou chegar no mundo espiritual catalogado como homicida. Por sua negligência, espalhou a morte. Então, a pandemia não acho que deva ser um tema que deva ser esquecido, porque foi um cargo coletivo, um resgate coletivo. O que aquilo me trouxe? O que aquilo me fez pensar sobre a vida? A morte entrou na minha casa, levou alguns, e por que eu fiquei? O problema não foi quem foi. O problema é que foi quem ficou. Então, são preocupações. Claro que a sua palestra está assim meio tensa. Nós estamos assim, vamos comer uma torta, mas nós estamos tudo assim com medo da torta. Mas é por pensar, não é? Porque isso eu falei lá em Brumado. Ia terminando a semana espírita de Brumado, eu falei, de propósito, claro. Falei, eu desejo a vocês uma noite de muita perturbação. O que é isso? Aí eu vou explicar. Que vocês saem daqui assim, inquietos, sabe, insatisfeitos. E aí eu aguardei o povo ficar naquele burburinho. Eu falei, sabe por quê? Porque quando a gente fala da mensagem de Jesus, ela é elevadíssima. E a gente vê a nossa situação precária, moral. Que paz é essa que vocês estão dizendo que eles estão saindo daqui? Menino, eu saí sentindo uma paz. De onde é que veio? Parece a paz do Mar Morto, não é? Águas tranquilas por cima, lodo e morte por baixo. Então, já que eu me deparo com tanta coisa que eu tenho que mudar, eu tenho que sair daqui assim, perturbado. Vou comer essa torta, mas meio atravessado. Porque não estou pronto. E não é só isso. É porque essa palestra deve ser lá, sabe, a milésima. Meu Deus, é um discurso que volta. E de hora em hora eu estou sendo chamado, de hora em hora eu saio, esqueço e volto. Meu Deus, não dissesse não, o momento de eu falar, chega. Eu preciso mesmo me inquietar. Não preciso me punir, não preciso ficar paranoico, não, mas eu preciso pensar em falar, não dá.
peraí, algumas coisas precisam ser feitas, eu preciso trabalhar mais, né? Abrir mais meu coração para a caridade, para o bem, eu preciso me corrigir desses defeitos. Nesse defeito caminha comigo a vida inteira, me arrasta, pronto. Então, quando a gente sai, por exemplo, da Semana Espírita, não é? E está perto, a gente sai sentindo uma vibração, uma coisa, não é? Aguarda 3 semanas. Quando você olha, não tem nada. Por quê? Não era sua, era do evento. Os bons espíritos que andam conosco, eles têm uma finalidade precípua de fazer com que cada um de nós consiga luz própria. Não é grande coisa no mundo superior ter mentores. Eu só adoro o mentor, não é? Eu tenho meu mentor, eu tenho meu mentor. No fundo, a luz da doutrina espírita, ter mentor é sinal de que nós ainda não temos condição de nos guiar. Não temos habilidades para nos administrar ao ponto de não equivocar-se. Então, os mentores nos chegam por conta da nossa dificuldade moral. E eles querem que a gente consiga cada vez mais adquirir a autoiluminação, autocontrole. Né? Um dia pode ser que chegue a hora que a gente diga assim na prece para Jesus: Senhor, eu não gostaria que o Senhor viesse aqui hoje. Sabe por quê, Senhor? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Os seus mensageiros já nos informaram tudo. Eu vou pedir ao Senhor o quê? Não. Eu peço, Senhor, que procure aqueles que não conheceram a verdade. Aqueles que estão atordoados, que nem sabem que o Senhor existe. Senhor, vá para eles. Deixe eu comigo, porque com o conhecimento que eu tenho, eu saberei como conduzir-me e conseguir a minha luz própria, o meu equilíbrio. Olha, hoje eu não vou receber passe. Eu vou dar a cadeira para alguém que ainda não entendeu o que eu já entendo. Que eu posso iluminar-me sem precisar da minha energia. Eu posso construir um bom pensamento, uma conduta verbal e comportamental ao ponto de produzir vibrações que façam com que a minha aura me enriqueça de fluidos, criando um alto passe. Eu entrego para aquele que ainda não tem essa visão para receber o socorro. Senhor, eu não quero meu nome na mediúnica para afastar os maus espíritos. Não, Senhor, deixe o nome lá de pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, porque eu sei como distanciar-me deles. Eu sei como essa obsessão pode arrefecer. É só eu não dar brecha. É só eu corrigir o meu comportamento, que pela lei de afinidade, eles perdem a sintonia. E não precisa a mediúnica para afastá-los. Não quero afastá-los. Eu quero mostrar para eles que eu estou me esforçando e mudando. E que cada vez que eu faço isso, eles perdem terreno e cansam até compreenderem que o mal não produz nada. Então, Senhor, vá em busca de quem está numa situação muito pior. Agora, eu que conheço o Espiritismo, não preciso de conselhos. Então o Espírita te faz autossuficiente? Não. Me desperta para sair da preguiça moral, porque uma lavoura de livros enriquecedores, como o provérbio chinês, árabe, do homem com fome que morre à porta do próprio armazém. Então nós estamos ricos. Vejam só, eu brinco, eu estou segurando aqui porque me deram tempo e eu estou segurando. Imagina, a gente desencarna e o Espírito pergunta: de onde você vem? Olha, eu venho de Vitória da Conquista. Não acredito. Então você deve ser um espírito muito amadurecido, iluminado. Não, essa coisa não. Fala, não, porque lá que eu saiba, só no mês tem uns 3 jornadas espíritas. Ou 4. É o ano inteiro rezando o espiritismo naquela cidade.
É jornada de mês a mês. E aí, não é lá que tem uma semana espírita, que é uma das maiores do mundo, onde entidades angélicas de todos os pontos do globo se alojam. É lá, meu filho, passai para o reino dos céus. Porque tanta informação, tanta riqueza, você deve estar rico, preenchido de informações e logo desperto. Não. Então, por que a nossa cidade é tão rica de espiritismo assim? Não é porque somos evoluídos, não é? Acho que Deus olhou e falou: minha Nossa Senhora, aquele grupo ali vocês botam para rezar toda semana, senão não vai, não é? Então, aproveitemos esses momentos, aproveitemos. E aqui é muito bom que a gente discute, a gente fala, né? Mas quando você estiver a sós consigo mesmo, lembra, você tem um compromisso a cumprir, uma missão. Que missão é essa? Estás mesmo no trilho? Quem lhe garante? Quando tantas almas se dispersam, saem do programa reencarnatório e acham que estão certas. Orem, peça aos mensageiros espirituais para te ajudar. Meus irmãos, me norteiem. Será mesmo que por aqui? Será que se esse caminho que eu elegi foi o que foi discutido na programação? Por que não criarmos vínculos com os bons espíritos? Outra coisa que o Espiritismo vem quebrar. Todos nós temos capacidade de entrar em contato com os espíritos, mas não necessariamente de forma tão direta e ostensiva. Todos nós somos médios. Por que a gente não exercita nas nossas preces um momento a sós, fazendo silêncio, só para tentar captá-los? Exercite. Começaremos a perceber essas mensagens que vão entrando no nosso pensamento. Os teus mentores querem falar com você. Eles estão aqui hoje. Como é que você sabe se é evidente? Eu até sou, mas isso não é uma questão de evidência, é uma questão de lógica. A gente passa a semana inteira cuidando da vida material. E aí vem com uma reunião dessa, eles vão perder? Se é o único momento, muitas vezes, que muitas pessoas dão atenção às coisas mais importantes da existência, é claro que eles estão aqui. E eu repito também isso. O que é que eles estão fazendo aqui? Torcendo para que hoje você saia daqui diferente. Não com asas, mas pensando, está na hora. Eu preciso tomar atitudes, decisões, mudanças. Eu preciso começar minha jornada. Eles estão nessa expectativa. Lembra de uns mentores que acompanham uma família que sai do centro com André Luiz? A família sai falando do amor, do bem. André Luiz fala: meu Deus, desencarnado, mas que família evangelizada. O mentor: calma, André. E aí a família foi caminhando em direção de casa. E eles falando que o amor é necessário, a paz é necessária. Daqui a pouco foi passando o tempo, o pessoal começou a mudar os assuntos, daqui a pouco virou uma briga. Então, os bons espíritos, os teus amigos espirituais, o teu anjo da guarda está aqui. Esperando o quê? Será hoje? Será hoje que ele ou ela vai despertar e falar: deixa eu fazer meu trabalho, minhas mudanças, deixa eu ir fazer todo esse movimento que é solitário, tão intransferível. E pessoal, eles estão nessa expectativa. Os maus estão aqui também. Provavelmente lá fora, pela defesa vibratória dessa casa. E o que é que esses espíritos estão fazendo lá fora? Torcendo para que você saia do mesmo jeito que entrou. Simples assim. Sai e fala: a palestra foi ótima. E daí? Menino, que palestra ruim. O homem conversa demais. E daí? Você veio aqui para analisar uma palestra ou para extrair o que ela quis te dizer? Eu vim aqui encontrar com quem? Com uma torta?
ou com Jesus? Eu vim aqui examinar-me mais uma vez, fazer um balanço e fortalecer os meus projetos de mudança, ou eu vim confraternizar, e muito bom confraternizar isso? As festas espíritas têm que ter um sabor de reflexão. Vai ser ótimo daqui a pouco. Todo mundo, participando, vocês estão contribuindo para um evento muito bom que vai acontecer. Mas vai ser bom aqui agora com fraternização, mas não. É uma festa com outra conotação espiritual. Espiritual. Sai daqui pensando na sua vida, nas coisas que você pode mudar. Está difícil, peça ajuda a profissionais. Não ceda ao mal. Tudo passa, você pode vencer. Como é a sua relação com a caridade? Na sua agenda tem um espaço para ela? Não há ajuda para a família, para os mais sofridos que nunca lhe viram. Existe isso, quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Eu estou me vinculando a Jesus. Quem é Jesus para mim, meu Deus? É aquele que eu chamo, que me serve, que eu peço ajuda? Ou é um amigo? É alguém que eu preciso me aproximar? E perguntando uma vez a um espírito que me apareceu, vestido de franciscano, eu perguntei a ele: meu irmão, como é que eu faço para me aproximar mais de Jesus? Ele disse: ele costuma andar no meio dos miseráveis e sofredores. Ele costuma estar onde os solitários moram, onde as pessoas gemem de aflição e dor. Vá para perto desse povo. Ele anda lá. Então, não vamos sair daqui só alimentados fisicamente, mas vamos sair daqui pensando para você poder dizer: valeu a pena aquela palestra. Não entendi muito o que ele não falou, não, mas algo me tocou. Sabe? Imagine que nesse momento, para encerrar, estamos encerrando, imagine que Jesus pudesse dizer assim, em relação a você: a mim, alguém me tocou. Quando aquela mulher foi querer diminuir a hemorragia, ela saiu no meio da multidão, estava preocupada que Jesus a visse, tocou no manto, na crença de que a energia de Jesus ia curar, e aconteceu. Então, vá procurá-lo, tenta tocá-lo, e ele vai perceber que você buscou. Porque lembra a pedagogia de Jesus. Não é eu vim até vós. Não, é vinde a mim. Olha ele querendo que a gente reaja. Vinde a mim e eu vos consolarei. Vinde. E vamos, gente. Tropeçando, caindo, errando. Vamos para a regeneração, diz a codificação. Não serão os eleitos que estarão na regeneração. Será aquele que dentro dele está mostrando o que ele quer. Ele pode não estar conseguindo. Entre tropeços e quedas, ele quer ser melhor. Este será aceito na regeneração. Ele já despertou que o melhor para ele é esta proposta de mudança. Então, que a gente consiga fazer isso. E eu vou repetir também, porque às vezes tem pessoas que nunca ouviram. E eu vou repetir, que é muito rica, para fechar mesmo. Existia um médium chamado Eurípides Barçanufo. Ele morou em Sacramento, Minas Gerais. Para vocês terem ideia, a mediunidade dele era tão fantástica que ele foi o primeiro médium, primeiro espírita a defender o espiritismo em praça pública sob a inspiração de Santo Agostinho. Uma mediunidade fantástica, ao ponto de receber uma psicografia de Maria de Nazaré. Tem 2 livros que contam a história dele, Eurípides Barçanufo, que hoje trabalha com o Divaldo, trabalhou muito com o Chico. Eurípides montou no mundo espiritual uma colônia, que Deus me livre aí. É uma colônia para espíritas falidos. Tenha misericórdia, Jesus. Mas Eurípides, humilde demais, foi tragado pela gripe espanhola. Trabalhava com Bezerra de Menezes, com os remédios. Enfim, resumindo,
ele um dia tem um sonho. Não é um sonho, ele desdobra. E esse ele não conta para ninguém, porque um espírito humilde daquela ordem, ele não ia falar para ninguém. O que aconteceu? Hilário Silva, um espírito que trabalha para o Chico Xavier, fuxicou. Foi lá fuxicar Chico. Como escreveu o sonho de Eurípides. E o sonho é assim. Eurípides deitou e sentiu sair-se do corpo e alcançar as alturas. E quanto mais subia, ele sentia uma vibração envolvendo extremamente poderosa. Ao se deparar num lugar de verde, de águas claras, céu límpido, aves a voar, ele fica encantado com aquela paisagem até virar o rosto e tomar um choque. Eis que Jesus estava sentado numa pedra e diante do choque de Eurípides ele disse: Senhor! E imediatamente Eurípides viu uma lágrima grossa caindo do rosto de Jesus, de chofre. Ele disse: Senhor, você está chorando. Por que, Senhor, choras? Antes mesmo que Jesus falasse, ele disse: eu imagino que seja por conta da maldade que o mundo traz, por aqueles que não te seguem, por aqueles que corrompem as crianças, os idosos, por aqueles que maltratam. Ele foi falando, e aí Jesus enxuga a lágrima, ele silencia, ele diz: não, Eurípides, para estes eu peço a Deus misericórdia. Eu oro, eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, leem o meu Evangelho, pregam o meu Evangelho e não o vivem.